Boa noite aí a todos, boa noite, professora Andréia, boa noite, meus amigos aí da turma. O nosso tema que a gente vai apresentar é metodologias ativas, juntamente com a minha amiga Thalita, entendeu? O que vocês pensam, o que passa na cabeça de vocês quando se falam em metodologias ativas, um método de ensinar ativamente? É importante, durante a prática de ensino, inserir diferentes metodologias, dando oportunidade aos alunos de externar os seus conhecimentos, mesmo que sejam advindos do senso comum, certo? Ainda entende-se que a escola deve ser entendida como um espaço de confronto e diálogo entre os conhecimentos sistematizados e os conhecimentos do cotidiano popular. As metodologias ativas, elas servem para a ativação das funções mentais de pensar, raciocinar, observar, refletir, entender e combinar dos participantes que estão envolvidos ali na educação. Neste ambiente, o professor também tem que se manter na posição ativa. Como assim? Recorrendo a estudos, selecionando informações e explicando formas diferenciadas, fazendo analogias, escolhendo terminologias adequadas. O sucesso de qualquer uma dessas que eu falei, que eu citei, no entanto, depende de uma radical mudança de atuação do professor dentro da sala de aula. Então, a metodologia ativa, ela muda esse método de ensino, onde o professor detinha do conhecimento e ali dentro da sala de aula os alunos ficavam só absorvendo o conhecimento, o professor ali explicando e o aluno não. Na metodologia ativa é diferente. Nesse slide eu coloquei para vocês o que são metodologias ativas, certo? As metodologias ativas são uma nova maneira de pensar do ensino tradicional. Isso porque um dos princípios da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, deve guiar todo o currículo da educação básica, é a promoção do aluno como protagonista do seu próprio ensino-aprendizagem. Então, as metodologias ativas surgem como uma alternativa de proporcionar aos estudantes meios para que consigam guiar o seu desenvolvimento educacional, fugindo de um modelo que o ensino, onde eu já falei, que o ensino em que o professor detinha do conhecimento dentro da sala de aula. Entendeu? As metodologias ativas vêm sendo pensadas e trabalhadas já há algum tempo. Desde os seus grandes precursores, aí vamos falar já de um nome, o William Glasser, com a sua pirâmide de aprendizagens. Então, aqui nesse slide, eu coloquei o conceito de metodologias ativas, né, que vocês podem ler aí. São estratégias de ensino que têm por objetivo incentivar os estudantes a aprenderem de forma autônoma e participativa por meio de problemas e de situações reais. No decorrer do tempo, eu vou explicando mais sobre esse conceito. Mas antes de falar propriamente metodologias ativas, a gente tem que falar um pouco sobre que é a pirâmide de aprendizagem, que foi desenvolvida por esse rapaz aí, o William Glasser. Esse cara, ele foi um psiquiatra norte-americano que desenvolveu estudos da saúde mental, da educação e do comportamento humano, certo? De acordo com os estudos de William Glasser, chegou à conclusão de que se os estudantes fossem expostos às metodologias ativas, eles se desenvolveria melhor a aprendizagem. A partir disso, desenvolveu esse gráfico aí de pirâmide, né? Que forma essa pirâmide, que ele fala o que a respeito disso? No topo da pirâmide, a leitura representa 10% da aprendizagem. Tá vendo aqui? Coloquei no slide aí. Apenas ouvindo
o conteúdo, a gente aprende 20%. Assistindo uma videoaula na internet, a gente aprende 30%. Escutando, vendo ao mesmo tempo, 50%. Quando se tem a prática de exercícios e fixação, a gente aprende 80%. E, finalmente, na base da pirâmide, ao ensinar determinado conteúdo a alguém, 95%. Certo? Então, vamos lá. As 4 metodologias ativas para aplicar dentro de uma sala de aula. Eu peguei umas 4 que eu achei mais principais, né? Eu selecionei essas 4 metodologias ativas ligadas à educação. A primeira metodologia que eu achei assim, muito interessante é a sala invertida. A sala de aula invertida é uma metodologia ativa, atual e moderna para fazer com que o aluno autor principal do caminho do rumo ao conhecimento. Para isso, o educador deve passar qual será o conteúdo previamente, é óbvio, para indicar os alunos que pesquisam sobre o assunto em casa pelos meios necessários e pelos meios que os alunos têm acesso, né, gente? Em terceiro momento, os alunos deverão levar o conteúdo aprendido para a sala de aula, para apenas sanar dúvidas e debater ali com os colegas. Mas o que se anota na sala de aula invertida é que os estudantes estão por si só, de maneira autônoma, sendo eles completamente ativos. Seria interessante também, gente, inclusive, que você sugerisse toda tarefa individual ou em grupo, que os alunos ensinassem aos demais o assunto estudado em casa, já que, de acordo com a pirâmide de aprendizagem, aprendemos muito mais quando ensinamos determinados assuntos a alguém, certo? Agora, o ensino híbrido, esse aí muito moderno que a gente está vivendo agora atualmente, né? O ensino híbrido também é uma metodologia ativa. Isso porque este ensino inovador busca unir de maneira equilibrada o ensino à distância e o ensino presencial. Com essa união, os alunos deverão ser muito mais ativos em seu processo de ensino e aprendizagem, já que precisarão de disciplina e muita concentração para aprender em via EAD. E, além disso, o uso da tecnologia por meio de aprendizagem vai fazer com que o aluno produza conhecimento de maneira autônoma. O terceiro que eu coloquei aí foi a promoção de seminários e discussão. Ou é uma outra metodologia ativa super interessante que eu acho, que é a promoção de seminários e discussões. Mudar a disposição das carteiras e colocar o aluno e o professor em um mesmo patamar é bem interessante e faz com que os estudantes se sentem mais importantes, né? Pelo menos eu me sinto mais importante. Além disso, eles também aprendem muito mais quando apresentam e discutem algum tipo de assunto, se posicionando sobre ele. Inclusive, por meio de discussões, seminários, estudantes também desenvolvem sua argumentação, que é fundamental para realizar textos dissertativos, argumentativos e posicionar frente a um determinado assunto da sua vida, né? Durante a sua vida. A quarta metodologia ativa que eu achei super legal, que ela também é super atual, muita gente já defendeu teses, né, TCC, trabalho de conclusão de curso, principalmente na biologia, é a gamificação. Inclusive, a gente está tendo na prática de ensino 3, a gente leu vários artigos sobre a gamificação. A gamificação é uma metodologia ativa também. Ela busca jogos para a sala de aula e assim fazer dos celulares aliados com a gente na aprendizagem dos conteúdos das aulas, entendeu? A gente pode usar o celular, fazer um jogo, né,
só que dentro do jogo a gente colocar um conteúdo. Os jogos de tabuleiro também é um jogos muito legal para você trazer dentro da sala de aula, mas quando você quer colocar a gamificação dentro da sala de aula, você tem que reformular o jogo. Entendeu? Se for um jogo de tabuleiro, por exemplo, dentro dali do jogo você vai ter que colocar questionário, você vai ter que colocar perguntas dentro do jogo que correlacione com o conteúdo, que correlacione com o jogo, que casa os dois, entendeu? Que ao mesmo tempo que você esteja jogando, você esteja aprendendo. A gamificação ela também é interessante para os alunos desenvolverem um espírito competitivo de uma maneira saudável. Vale lembrar também que os jogos não precisam ser apenas tecnológicos, como eu falei aqui, né, o de tabuleiro. Podem ser também de qualquer outra espécie. Por exemplo, um jogo da memória, a gente pode colocar ele no ensino de ciências, por exemplo. Entendeu? Metodologias ativas no ensino de ciências, que é para o nosso... que tem a ver mais com nossos ensinos, né? Eu coloquei aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem várias metodologias ativas relacionadas ao ensino de ciências, né? Mas eu coloquei a primeira aí, estudo de caso. É uma forma de abordagem que procura investigar, caracterizar-se por descrever um evento ou determinado caso. O caso consiste em um estudo de forma aprofundada de um determinado tema ou conteúdo de estudo. Agora vamos para a metodologia ativa prática experimental. A experimentação ela pode ser um processo, uma estratégia para aquilo que você deseja aprender ou formar e não objetivo final. Ou não objetivo final. A experimentação melhora a capacidade de aprendizagem, pois funciona como uma forma de desenvolver o aluno nos temas em que está em estudo. Os trabalhos em grupos é uma metodologia também ativa, que é essa que os professores passam muito para a gente, né? Desde o ensino fundamental, desde o ensino básico até o ensino superior, a gente faz trabalhos em grupos, né? Os trabalhos em grupos são muito importantes, pois possibilitam a aprendizagem colaborativa e significativa, pois levam a uma troca de saberes e a construção também de novos saberes, né? Quando a gente realiza um trabalho em grupo, a gente interage com os nossos colegas, a gente troca conhecimento, a gente troca figurinha, sem contar que a gente fortalece a amizade e cria uma certa intimidade, uma empatia pelaquele colega, né? Então, assim, o trabalho em grupo, ele é uma metodologia ativa muito interessante, no meu ver, né? Porque ele envolve questões sociais, né? E ele é muito importante para a gente, principalmente que vamos lidar com a educação, porque através desses trabalhos em grupos, a gente interage com os outros colegas, né? Futuramente a gente vai interagir no nosso ambiente profissional com outros professores e com os outros alunos e com outros profissionais. Então, os trabalhos em grupo já nos dá uma habilidade, já vamos adquirindo mais habilidade, né, para lidar com situações profissionais mais para frente. A produção de desenhos também, né, é uma metodologia ativa. É uma proposta onde o professor estabelece uma relação teórico e prática. Através da teoria ali, você vai colocar ela em prática no papel, você vai desenhar e você vai entender. Essa é uma metodologia ativa muito usada no estudo de ciências, porque a gente precisa desenhar o corpo humano, desenhar os órgãos, as veias, os tecidos. Eu lembro que em biologia a gente fez um atlas dos tecidos. Isso que a professora fez foi uma metodologia ativa, onde ela colocou a gente para desenhar vários tecidos dos nossos órgãos, e eu lembro que quando eu estava desenhando, eu fui conhecendo e aprendendo as células de cada tecido, né? E
e conhecer também os tecidos. Aprendizagem baseadas em projetos, né? Muitos alunos são envolvidos em projetos da universidade e é isso daí. Agora eu vou falar aqui um pouco sobre eu não falei sobre o ensino por investigação. Desculpa, eu vou voltar aqui. O ensino por investigação ele é eficaz no processo de ensino-aprendizagem como uma fundamentação psicológica e pedagógica, que sustenta a necessidade de proporcionar à criança e também ao adolescente, ou até mesmo ao adulto, a oportunidade de exercitar diferentes habilidades, como cooperação, concentração, organização, deixa eu lembrar de outra aqui, manipulação de equipamentos, e por outro lado, pode seguir uma sequência de passos de método científico, tendendo a observação como importante recurso facilitador da compreensão de determinados fenômenos, certo? Agora eu vou passar aqui para vocês previamente as contribuições da metodologia ativa. Essas foi a que eu selecionei. Maior volume de conteúdo, retenção de informações por mais tempo. Se você está ativamente em busca do seu conhecimento de maneira autônoma, entendeu? Obviamente, você vai absorver mais, se você vai ter mais curiosidade, você vai buscar mais. Outra contribuição é potencializar a compreensão e uso do conhecimento do raciocínio crítico analítico, capacitar o aluno para intervir em contextos e incertezas e complexidade, e a última, autonomia, como eu já falei, e satisfação e prazer. A Thalita vai complementar aí, e agora na sala de aula também a gente vai continuar debatendo sobre o tema, certo? E é isso daí. A ciência amplia o conhecimento sobre o mundo em que vivemos. Quando o estudante estuda ciências, ele aprende sobre várias coisas. Ele aprende sobre matéria e energia, ele estuda os materiais e suas transformações, fonte e tipo de energia utilizada na vida e em geral. Por exemplo, interagir, compreender e atuar sobre o seu entorno ou refletir e adotar hábitos mais sustentáveis no uso de recursos naturais e científico-tecnológicos. Vida e evolução. Estuda questões relacionadas aos seres vivos, incluindo os seres humanos, suas características, necessidades e a vida como fenômenos naturais e sociais. Para compreender a organização e o funcionamento do seu corpo, fazer a escolha importante para o cuidado de si e o respeito ao outro, e a compreensão dos processos evolutivos que geram a diversidade de formas de vida no planeta. Terra e Universo. Observa e compreende as características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes, suas dimensões, composições, localizações, movimentos e forças que atuam entre eles, bem como os fenômenos naturais e as dinâmicas relacionadas à evolução da vida e do planeta. A capacitação dos professores e metodologia ativa é muito importante, pois permite que ele tenha um maior conhecimento para ele saber aplicar a teoria e prática na sala de aula. A metodologia ativa tem grande potencial para romper com o ensino tradicional, transmissível, favorecendo o desenvolvimento da autonomia do aluno. Dessa forma, as metodologias ativas podem favorecer o desenvolvimento de habilidade de reflexão, pensamento crítico, investigativo nos educandos e assim desvinculando o ensino de estratégias bancárias e a crítica, pautadas pela repetição e memorização. As mudanças no ensino, com vista na melhoria, pode surgir alguns conflitos entre professores e alunos, mas é necessário, porque a metodologia ativa exige que os alunos participem das aulas para ele construir um novo conhecimento, participando ativamente do processo. Por outro lado, o professor terá que assumir o papel de mediador, orientador no processo, e além disso, o professor sempre tem que estar capacitado, ter habilidades e sempre estar buscando, sempre estar diferenciando as suas aulas.